Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Roca. Esse aqui é o meu canal falando sobre teatro, cultura, arte. Para quem não me conhece, eu sou ator, iluminador, professor de teatro e hoje, como alguns vídeos atrás, aliás, eu havia falado sobre o Alto da Compadecida em uma das listas aí que eu fiz. Eu estava pensando sobre como ele é o filme de 2000 é um dos melhores filmes para mim, né, que existem aí na história do Brasil e que vai ficar para a história para sempre, sei lá. E hoje eu decidi falar para vocês o porquê esse filme é tão importante, é tão bom e o que ele influencia até hoje em dia e o seu grau de importância na história. Bom, O Alto da Compadecida é um filme que foi rodado em 2000, mas ele é baseado no roteiro, né, na peça, do Ariano Suassuna, que foi feito em 55 e a história, do jeito que foi montado no filme, se passa na década de 30, ali mais ou menos, no sertão lá do Nordeste, né, na Paraíba, se eu não me engano, que é Taperoá, né, a cidade. E essa história, o Alto da Compadecida, até por um nome já alto, ele tem uma questão que é um tanto nacional, assim, nacionalista e tal, e regional, mas ao mesmo tempo ele é bem universal, por isso já entra o primeiro ponto que transforma ele numa coisa tão fantástica e que chama a atenção da gente. Então, os autos eram, né, peças moralizadoras com o fim de explicar alguma questão moral, né, para as pessoas desde a Idade Média, então, e que tinham também uma questão religiosa por trás ali. Então, quando coloca Alto da Compadecida, já deixa claro isso de certa forma, e que vai falar de questões que servem para toda a humanidade, para fins meio catequéticos até. Bom, aí o Ariano Suassuna, ele pega e acaba utilizando justamente Alto, que é uma questão moral, para criticar a igreja, a sociedade, a relação do patriarcado e dos patrões do campo, a relação dos patrões da cidade, da igreja, dos pobres, todas essas relações que tem na sociedade através de uns questionamentos morais ali nessa peça. E depois, né, no filme é bem colocado, é bem posicionado toda essa crítica e de uma forma muito respeitosa. O diretor do filme e os outros roteiristas que colaboraram junto, eu não tenho informação sobre a religiosidade deles, mas o Ariano Suassuna, a gente sabe que ele era católico e que era um católico que tinha essa consciência de, ao mesmo tempo, manter o respeito pela sua religião e pela religião dos outros, mas questionar o que ele não concordava, o que ele via que cientificamente, o que através da lógica ele conseguia perceber que estava errado ou que poderia ser questionado ali através também do humor que ele trabalhava. Outra questão é o fato de esse filme ele ter uma jogada de comédia na medida certa, ele não pesa, eles até misturam outras histórias, né? O Santa Porca, Decameron, se não me engano, outras informações de outras histórias para poder movimentar a história do Alto da Compadecida, mas sem deixar que fique só comédia e nem que vire um dramalhão triste, assim, uma coisa triste. Mas ele vai equilibrando isso, e os personagens que são os principais, que carregam a história, que é o João Grilo e o Chicó, eles, na época, eles eram relativamente jovens e no mercado também do teatro, cinema, enfim, mas eles chegaram e trabalharam muito bem a relação dos dois, tiveram uma boa direção também, e também tiveram uma boa relação com o personagem. Então eles apresentaram o fator de comédia muito bem claros e muito bem firmes assim na hora de apresentar dentro do filme. Então foram bem pontuais nesse sentido na comédia. Então não pesou, não ficou escrachado, mas não ficou também fraco em nenhum momento. Ainda sobre a questão da comédia, só para a gente também entender, tem algumas informações dentro do filme e da peça que tem a ver com a questão que eu falei no começo da universalidade e da regionalidade.
ele pega a partir de histórias, contos populares, informações assim, e joga com coisas que também foram usadas, por exemplo, na Idade Média e depois, você pode até fazer uma relação do João Grilo com o Arlequim, que é um personagem da Comédia dell'arte, que era normalmente quem movimentava a história, pois era o empregado e era o que fazia as traquinagens e que carregava toda a história. Então, se você tem algum posicionamento quanto a isso, comente aqui, mas eu acredito que isso é muito claro para a gente perceber também o quanto a comédia ele também é bem popular, ele já é pensado para massa. No texto da peça também do teatro, você tem uma linguagem de ter um personagem que é o palhaço, que não está no filme, mas que ele mostra que a peça pode ser encenada num picadeiro de circo, ela pode ser pensada para essas outras linguagens que dialoguem bem com o povão, assim, com a população bem geral e tal. Por isso também eu acho que esse filme foi bem adaptado para a série e foi bem aceito por público em geral. Outra informação ainda que foi bem interessante para a comédia é eles trabalharem com suspense em algumas informações e outras não. Todo mundo em algum momento percebe que tem risco de morte ali a partir de um certo momento do filme, mas a partir do momento que eles morrem, vão todo mundo para um julgamento e não sei o quê, e aparece daí Nossa Senhora e tal, tem todos algumas expectativas e a quebra dessa expectativa. E isso é trabalhado muito bem. Principalmente também com a questão de aparecer, momento spoiler aí também, caso alguém não tenha visto, né? Mas aparece um Jesus negro. E isso também acaba gerando uma quebra de expectativa e até o próprio João Grilo comenta ali e gera umas piadas entre ele e Jesus. Ainda sobre uma das informações que também deixa tão importante esse filme é a gente saber que apesar das questões de tempo, de ter sido escrita numa época, falar de outra época, ele ainda fica tão permanente, porque como mesmo o próprio autor, o Ariano Suassuna, disse, fala de coisas muito populares, muito que é de todos os povos, não é necessariamente sobre o Nordeste que está se falando sobre outras relações do ser humano. Então, assim, isso deixou tão importante esse filme, tão forte, e também pelo fato assim, de que você percebe que quando um filme agrada o próprio autor nesse nível, de o cara se sentir representado pela obra, ter achado que aquilo fez jus ao que ele tinha pensado, isso é um bom sinal dentro da história. O Ariano Suassuna, em entrevista, ele até comentou que esse filme ele foi a melhor versão que ele achou, que o João Grilo foi o melhor João Grilo que ele viu, que era a melhor opção que teve ali, pelo que ele viu, que a Fernanda Montenegro ele também elogiou um monte, que ficou na memória dele como Nossa Senhora, e que esse filme assim, ele realmente foi bem fiel aos questionamentos, à comédia, e que se apropriou muito bem da ideia dele, do que ele gostaria que fosse passado com essa história. Então, se é um filme que conseguiu manter essa fidelidade às ideias do Ariano Suassuna e, diga-se de passagem, o Ariano Suassuna também, ele tinha muita propriedade para fazer piada com essas informações todas, porque ele, nordestino, conhecedor de várias histórias populares, ele também católico, ele tinha muito bem o domínio dessas informações todas, conhecedor do teatro, enfim, o Ariano Suassuna, tendo propriedade, ele foi bem apropriado para ser passado para o filme, e aí esse filme vai ficar para a história e já foi considerado até por uma lista, que agora eu não vou lembrar o nome do site, mas por uma lista aí que uma vez fizeram, enfim, esqueci o nome, mas que ele ficou considerado entre os 100 melhores filmes do Brasil. Eu acho que até daria para subir mais ainda no ranking, porque ele, dentro da história do Brasil, é um dos mais marcantes mesmo. E bom, agora fica aí para vocês, se vocês quiserem comentar alguma outra informação que eu não tenha falado aqui sobre o filme, comentem, curtam esse vídeo aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentem também, compartilhem com as outras pessoas, e se não está inscrito no canal, se inscreve. Se não me segue no Instagram, pode me seguir no Instagram,
do Instagram, aqui vai aparecer aqui em algum lugar ou vai estar na descrição, o meu Instagram também. Então, até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.